a inflação ela vem alta e vem subindo. Ela vem refletindo, a minha impressão que dá, uma absoluta descrença dos agentes econômicos na capacidade do Estado em administrar a sua própria moeda. Quando o Estado não consegue administrar a sua própria moeda, e isso fica patente para todos os agentes econômicos, você tem uma aceleração muito forte da inflação. Porque o valor da moeda, na verdade, é a credibilidade que o governo estabelece naquilo que está lá. É um pedaço de papel, todo mundo concorda que aquele pedaço de papel serve para liquidar operações comerciais e financeiras, serve para servir como referência de preço, para guardar valor em alguns momentos. Agora, se todo mundo passa a não acreditar mais nisso, a moeda perde valor e a inflação explode. Você entra num processo hiperinflacionário. Nós tivemos exemplos de hiperinflações no mundo. E elas acontecem basicamente por esse evento, um evento explosivo, de perda na capacidade do Estado em convencer os outros a usarem a sua moeda. Nós tivemos a experiência dos anos 20 e 30, as hiperinflações da Alemanha, da Áustria, da Hungria, daquela região. Tivemos as hiperinflações da América Latina nos anos 80, aqui nós fomos uma vítima disso. O Brasil teve uma das inflações mais altas do mundo, acho que é 90 trilhões por cento entre 81 e 94. Então, tudo isso coloca, para mim, esse problema a mais. É um problema de credibilidade e que envolve uma crise externa muito grande da Argentina. A Argentina não tem uma dívida elevada, ela não consegue servir essa dívida, ela deu calote nessa dívida sucessivas vezes nos últimos 20 anos. Isso pesa contra a estabilização da sua moeda. E, internamente, tem uma dívida elevada também, que ela é obrigada a financiar e não consegue porque a economia está patinando e piorando cada vez mais. Então, é uma obra complexa, que nenhum gênio conseguiria sozinho produzir esse desastre. Foi uma obra comunitária e social argentina. Trabalho de equipe para chegar. Nossa, trabalho de equipe muito competente. Agora, Pepe, tem um ponto importante também, porque a gente vê isso em eleição, né? Eleição, assim, qualquer país está passando por qualquer problema, né? Países desenvolvidos e às vezes os emergentes que estão em melhor situação, mas os candidatos, eles focam em um determinado problema, que às vezes, poxa, para a Argentina, às vezes o problema que o Brasil está passando não é nada, né? Mas para a gente, pô, é algo relevante, aí pega o candidato, pega e fala assim, eu vou resolver esse problema aqui, eu vou resolver esse problema aqui. Então, sempre que a gente tem eleição, os candidatos focam, eu vou resolver esse problema, eu vou resolver esse problema. Na sua opinião, 40 anos de mercado, 40 anos acompanhando a economia brasileira, outras economias ao redor do mundo, você acha que um candidato, seja ele, a gente ainda vai entrar no âmbito das ideias de cada um deles, mas tem o poder de resolver a situação da Argentina em um curto espaço de tempo? Porque eu imagino que a esperança das pessoas é essa. Não, ele vai precisar recuperar isso que eu falei, a credibilidade na moeda. Essa é uma obra difícil de ser feita. A experiência brasileira, a experiência alemã, a experiência húngara, austríaca, as experiências hiperinflacionárias, elas foram vitoriosamente superadas por planos de estabilização que tinham uma costura política muito bem feita. O Real foi assim, o Real teve uma costura política muitíssimo bem feita. A única oposição que havia na época política ao Real era do PT, que ainda era minoritário, mas a população como um todo apoiou muito a política. Aqui eu acho que nós tivemos um exemplo muito claro disso. Israel também teve um plano de estabilização um pouco antes, muitíssimo bem sucedido, também era baseado nisso, né? Você reconstruir a credibilidade na moeda. Então, isso envolve uma política fiscal, isso envolve política monetária, isso envolve uma política de estabilização do setor externo, que é muito importante. Nós éramos muito assodados pela questão externa, Israel também, Argentina, Brasil, Bolívia, enfim. Todos os emergentes nos anos 80 o foram. Então, você precisou organizar, inclusive, com os países credores, essas relações. Então, a Argentina ela vai precisar fazer isso, ela vai precisar, de novo, costurar um grande acordo político internamente, vai precisar também costurar um acordo externo importante. E, para isso, eu acho que o
o vencedor da eleição tem que ter apoio amplo da sociedade e dos investidores internacionais.